Olá, galera, estamos de volta. Peguei você, hein? E aí, acordou? Tá acordado? Toma um cafezinho, certo? Toma um cafezinho, aulinha de informática, já estudou Constitucional com Emerson Bruno, já estudou Previdenciário com Tanaka, já estudou Wilson com, né, no caso, português aí, quem vai vaiar, entendeu? Isso aí é mais tranquilo. Agora, informática... é o bicho, meu amigo, é o bicho. Você que é concurseiro sabe, informática para concurso, cai aquilo que você não usa no dia a dia, cai coisas assim que você nem imagina, certo? Tudo isso para você sair dessa vida de pobreza, essa vida de contas, essa vida de problemas, para ser funcionário público, para ganhar bem, ter estabilidade. E olha só, aulas de graça no 0800 para você e de qualidade. Esse é o grande detalhe, Editor Atualizar. E hoje, informática para você, certo? Olha só, nas últimas aulas, né, que nós tivemos aqui, nós falamos aqui da história, né? Nós falamos um pouquinho da história dos computadores, aliás, da parte de internet, né? Claro que até envolve um pouco aquela história dos computadores, mas isso aí a gente vai ver lá na aula de hardware, não é muito esse assunto agora. Então falamos um pouquinho da história da internet, como que começou as primeiras redes, os nomes das primeiras redes, não é isso? E aí depois entramos na parte de entidades, que é uma coisa assim que cai bastante em provas, tá? Essa parte de entidades cai bastante em provas. Então não esquece da RNP, não esquece da questão dos backbones, o que são backbones, né? Fibra ótica, toda aquela parte da FAPESP, CGI, enfim, toda a parte de entidades que eu falei para vocês não podem esquecer essa parte, beleza? Bom, continuando, essa que é a terceira aula de internet, certo? Vamos falar aqui dos meios de conexão. Ó, presta atenção, vamos lá. Bom, quais são os meios de conexão? Quais são as formas que nós temos para se conectar na internet? Você lembra quando que a internet chegou aqui no país? A internet chegou aqui no país em 1995, na verdade no dia 23 de dezembro de 1995, né, que era aí o marco oficial da internet aqui no Brasil, né? E eu lembro, até tem no YouTube do William Bonner comentando ali, né, amanhã vai ser o lançamento da internet no Brasil, tal. E você tinha quantos anos na época, hein? Eu tinha o quê? 20 anos já, 95, 20 anos. Nossa, professor, como você é velho? Pois é, né? Mas fazer o quê? Eu sou da geração anos 80, a geração do Thundercats, a geração da Caverna do Dragão, a geração das boas músicas, Tears for Fears. Vocês lembram de Tears for Fears? Você nem sabe o que eu tô falando. Não é uma senha criptografada, é o nome de uma banda, entendeu? Então, olha só. Meios de conexão para aquela época, vamos pensar naquela época, 1995, nós tínhamos a conexão discada, a conexão discada naquela época. Quantos anos você tinha? Você tinha o quê? 5 anos, 6 anos? Você não vai lembrar disso. 10 anos, 10 anos, né? Não, 15 anos, né? E você queria se conectar na internet, o que você tinha que fazer? A primeira coisa para se conectar na internet, para você lembrar lá da história, né, de como começou, o que você tem que ter no computador para fazer a conexão numa rede de longa distância? Você tem que ter uma placa do quê? Placa de fax modem. Ô professor, mas isso pode cair em provas? Sim, provas, placa de fax modem, tá? Anota aí. Provas como, deixa eu ver aqui uma prova que caiu isso, foi a prova do Ministério do Trabalho e Emprego, foi uma prova em 2010, e essa prova perguntou qual que era a placa necessária para fazer a conexão de escada, tá? Teve uma prova também do MPU, Ministério Público da União, CESP, também em 2010, onde eles disseram que para a conexão ADSL é necessário um modem ADSL, mas essa foi uma questão super tranquilo, né? Bem facinho. Bom, naquela época, em 1995, quando a internet começou aqui no país, para você se conectar, era o acesso discado. Você tinha que discar, tinha que ter o quê? Uma placa de fax modem.
Aí vocês lembram o que você tinha que fazer? Pegava um CD do Alta Vista, lembra do Alta Vista? Aula! Do Zaz, lembra do Zaz? Aí você pegava um CDzinho do Alta Vista, da América Online, lembra do CD da América Online? Aí colocava ali para fazer descagem, era instalado no seu computador um discador, aí você fazia a descagem. Se ficasse só no não acontecia nada. Sabe o que aparecia na sua tela? Aparecia assim, falha na conexão. Aí você discava de novo. Aí para dar certo tinha que fazer assim, ó. Conectada a 2,4 kbps. Pensa, 2,4 kbps era uma loucura. Aí, professor, era muito bom essa conexão. Não é bom nada. Se você quisesse abrir uma foto de uma gatinha na internet, aparecia a sobrancelha, 2 horas depois outro pedaço da sobrancelha. Meu Deus, era mais fácil resolver de outra forma. Entendeu? Não tinha como você navegar na internet naquela época. Mas, professor, então por que lançaram a conexão tão baixa? Porque ainda eram os primórdios da internet aqui no Brasil. Mas você sabe que o cabeamento chegava a 10 gigabit. Porque se você lembrar da aula passada, eu tinha falado para você que os backbones, eles chegam numa velocidade de 10 gigabits por segundo. Mas só que aqui no Brasil ainda a infraestrutura naquela época não tinha. Era conexão de escada, não tinha acesso de banda larga como nós temos hoje. Aí você se conectava na internet e você feliz da vida. E o único lugar que dava para você entrar, que ainda dava para navegar 2,4 kbps, era no Mirk. Lembra do Mirk? Lembra do Mirk? Mirk. Lembra do Mirk? O Mirk foi na verdade foi a primeira sala de chat do planeta, né? E ali você entrava nas salas, era por cidade, toda hora você era banido, porque você não poderia entrar como gato devorador. Você não pode entrar como gato devorador. Tem que entrar assim, como gato romântico, ou romântico SC, alguma coisa assim. Você não pode entrar com nomes mais, tá entendendo? Aí eu lembro que a gente era banido o tempo todo. A gente ficava louco com o Mirk ali, né? Mas professor, para ver notícia era um sacrifício, você só via texto. As imagens demoravam muito para lançar, né? E aí sua tia queria ligar para sua mãe, a tia Cida, né? Todo pobre tem uma tia Cida. A tia Cida queria ligar para sua mãe, o que acontecia? Telefone, ocupado. Aí a sua mãe queria ligar para sua tia Claudete. Eu vou ligar para Claudete. Aí ligava para Claudete, pegava o telefone o quê? Parecia aquele barulho. Aí sua mãe gritava com você. Washington, você tá na internet. Era uma loucura, era separação na família, era briga. E você conectava, chegava a conta de telefone. Muita gente se impressionou com a conta de telefone, eu acho que no meio de janeiro, né? Janeiro, fevereiro ali do outro ano. Cara, era 600, 700 reais só de pulso ali que você pagava. Depois a gente descobriu que depois da meia-noite era mais fácil para você navegar. Mas era uma loucura, é uma loucura. Ô professor, então quer dizer, eu tinha que ter a placa de fax modem e aí a gente fazia a conexão de escada que tinha que discar. E a velocidade cai em concurso público, sim. Velocidade de conexão cai em provas, tá? Só que a notícia boa é que eles não vão ficar perguntando qual que era a velocidade, as velocidades de placas de fax modem. Não. Coloca aí. O tempo foi passando, tá? 56 kbps foi o máximo que uma plaquinha de fax modem chegou no quesito velocidade, tá? Que é uma placa da US Robotics naquela época. Quem tinha aquela placa era o cara, entendeu? Então 56 kbps, tá? E aí foi uma loucura, ok? Ô professor, mas aí todo mundo começou a navegar na internet? Sim, porque aí com 56 kbps você consegue ver a foto daquela gatinha que você queria ver, que só via a sobrancelha mais inteiro. E aí isso é beleza, que maravilha. Mas que mais que eu preciso saber aqui? Qual é o tipo de sinal? Qual que é o tipo do sinal desse acesso discado? Bom,
você sabe que você tinha que ter, primeira coisa, um telefone em casa, né? Uma linha telefônica em casa. Então, portanto, o sinal chega por onde? Por linha telefônica. Então, você sabe também, como eu acabei de falar, se alguém quisesse ligar para sua mãe, estava ocupado. Se sua mãe quisesse ligar para alguém, também estava ocupado. O que acontece? Existem na informática, nas transmissões de dados, pessoal, a gente vai ver isso no cabeamento estruturado, na aula de redes, que existem vários tipos de sinais. Por exemplo, nós temos o sinal simétrico e nós temos o sinal assimétrico, ok? Bom, o sinal simétrico é usado aqui nas linhas de escadas, ó, sinal simétrico, tá? Então, o tipo de sinal era assimétrico, ou seja, ele permitia um sinal por acesso, tá? Um sinal por acesso. É um meio de transmissão simétrica, tá? Ou meio de transmissão simétrica. Um sinal por acesso. Ou seja, ou ele estava transmitindo voz, ou ele estava transmitindo o quê? Dados. Mas nunca ao mesmo tempo, entendeu? Ou faz uma coisa, ou faz a outra coisa. Então, por isso que quando você estava na internet, você não conseguia usar o telefone. E quando você estava usando o telefone, você não tinha como fazer a navegação na internet. Isso é tipo de sinal simétrico, tá? E aí o tempo foi passando, as pessoas falavam assim, meu Deus, eu não tenho um sinal melhorzinho, não, para a gente fazer a conexão na internet aí, para a coisa ser melhor, né? Eu não sei se você lembra do Daniel Dantas, o cara famoso, um cara aí cheio da grana, ele se juntou aí a algum grupo italiano lá, comprou várias empresas de telefonia, como a Vesper e várias outras empresas de telefonia, isso em 98, e aí lançou a gloriosa Brasil Telecom. Lembra da Brasil Telecom? Então, que hoje é Oi, né? Então, a Brasil Telecom ela foi criada com um poder aquisitivo muito grande, então ela já pegou aí uma quantidade de pessoas, de assinantes muito grande. E aí a Brasil Telecom tinha condições de implantar aqui no Brasil o Cyber Data Center da Brasil Telecom. Esse Cyber Data Center fica em Brasília. E eles lançaram então o Cyber Data Center da Brasil Telecom. E esse Cyber Data Center aí foi o primeiro que lançou o sinal, aí um sinal diferenciado. Não era um sinal discado, era um sinal onde estava sempre disponível, um sinal sempre disponível para você. Professor, que sinal é esse sempre disponível? Esse sinal sempre disponível e de banda larga recebeu um outro nome. Qual que é o nome desse sinal? Anota aí, o nome desse sinal sempre disponível é o sinal dedicado. Então toma cuidado, que você tem acesso discado e você tem acesso dedicado. O acesso discado é o quê? É um sinal de banda curta. Então, o acesso dedicado é um sinal de banda larga. Banda curta ou banda estreita ou banda larga, acesso dedicado. Ô professor, o que é algo dedicado? É algo que está sempre com você. Por exemplo, você está agora assistindo essa aula aqui, né? Tudo bem, se você olhar agora a sua DSL aí, você vai ver que ele está com um sinal verdinho, então sinal que o sinal está indo ali, certo? Mas se você agora, né, desligar o computador, ir para a faculdade ou ir fazer alguma coisa, né, a sua DSL vai continuar com o sinalzinho ali. Independente de você estar navegando ou não, o sinal está sempre dedicado. Ô professor, mas não aconteceu isso no acesso discado? Não, né? Você tinha que discar para ter o acesso. Aqui não, o acesso é sempre disponível. Então, é um sinal, tá? Sempre disponível, ó. Um sinal sempre disponível para você, tá bom? Esse é o acesso dedicado. E aí o acesso dedicado, não esquece que também ele é chamado de banda larga, tá bom? E esse acesso dedicado nós tivemos ao longo, né, da história aí da internet, desde 1998 até agora, vários sinais de banda larga, né? O primeiro a ser lançado pela Brasil Telecom foi esse aqui, ó, ADSL, tá? ADSL. Vai aparecer um slide aí para você na tela com a definição do que é o sinal ADSL, né? Então, ó, Asymmetric Digital Subscriber Line, ou linha assimétrica digital. Opa, linha assimétrica.
Qual que era o sinal o tipo de sinal do acesso dedicado? Ela é discado. Era o quê? Simétrico, certo? Ou seja, ou faz uma coisa ou faz a outra, é isso? Isso simétrico. Agora esse aqui não, esse aqui é assimétrico. Então o acesso a DSL, o tipo de sinal é um sinal assimétrico, tá? É um sinal assimétrico. Isso quer dizer que esse tipo de sinal, ele consegue transmitir voz e transmitir dados em tempo real, ou seja, os dois ao mesmo tempo, tá? Professor, vem cá, dependendo do concurso que a gente vai fazer, por exemplo, se você fizer aí prova do Senado, não é uma prova difícil, se você fizer provas de tribunais, né? Geralmente provas de tribunais são provas difíceis. Se você fizer provas fiscais, às vezes você pega a prova aí da Receita Federal, que geralmente é a ESAF que faz, que é uma loucura. A informática é uma paulada, né? Então, tem situações de algumas provas de nível superior que eles podem perguntar para você, fazer uma mistura entre o assunto de internet e cabeamento estruturado. Então, às vezes, pode perguntar qual que é o tipo de cabo utilizado no sinal ADSL. Qual que é o tipo de cabo usado no sinal discado, né? Do sinal discado. Aí você fala, tá, eles podem perguntar o tipo de cabeamento também, pode perguntar o tipo de cabeamento, tá? Só uma coisinha aqui, fazendo um adendo importante no que nós já vimos, tá? Ó, anota aí uma coisa aqui. No sinal discado que nós já falamos, tá? O sinal discado, ele também é chamado de dial-up. Tá? De dial-up, que é o nome técnico do sinal. Fora isso, o que eu quero que você marca, que se caso perguntarem sobre cabeamento do sinal discado, o cabeamento é o cabo, ó, você vai colocar assim, ó, é o cabo de par, o quê? Trançado, cabo de par trançado. Ô professor, mas o cabo de par trançado não é aquele azulzinho que tem nas repartições públicas, nas empresas, né? Aquele azulzinho que fica no chão, não, então. Aquele é o cabo de par trançado categoria 5, tá? Da Furukawa. É um cabo usado mais para transmissão de dados entre redes locais, tá? Mas você tem os cabos de par trançado categoria 1, 2 e 3, que são usados em telefonia, tá? Então, ó, é um cabo de par trançado. Aí você põe CAT 1, 2 e 3. Ô professor, tá, mas vem cá, hoje é aula de internet, você não está misturando? Sim, eu sei. Mas eu quero que você já vai anotando os cabos, porque a hora que a gente chegar na aula de redes de computadores, que é onde a gente fala sobre cabeamento, você já vai estar mais, entendeu? Mais por dentro do assunto, tá bom? Mas só anota isso, a questão dos cabos. O sinal de discado chamado dial-up, o cabo a par trançado, categoria 1, 2 e 3, tá? Bom, no caso do acesso a DSL, o nome técnico também é chamado de XDSL, tá bom? O acesso a DSL também é chamado de XDSL e o cabo utilizado é também o par trançado, ó, o par trançado. O par trançado nas categoria 1, 2 e 3, tá? E também no CAT 5, na categoria 5. Por que na categoria 5? Porque você sabe que do ADSL sai um cabinho azul até o seu computador. Então, o modem ADSL usa cabo categoria 5. Mas a gente vai ver isso na aula de cabeamento estruturado, tá bom? Bom, o sinal ADSL é um sinal assimétrico, você consegue transmitir vários sinais ao mesmo tempo. No entanto, quando você está na ADSL, você consegue ficar ali navegando na internet. Agora, nesse momento que você está assistindo as videoaulas da editora Atualizar aqui com Washington. Fala a verdade, esse nome dá uma tristeza, né? Hein? Olha só, vou só pedir uma coisa, minha senhora, você que está assistindo essa aula, minha senhora, presta atenção, tá? Não coloque esse nome no seu filho, Washington, entendeu? É um nome que é como se fosse a constituição da pobreza, entendeu? Porque é um nome de pobre. Então não coloque esse nome no seu filho. A minha mãe, a pessoa que me deu esse nome,
ela me chama de Óstito. Você sabe como que é horrível alguém me chamar de Óstito? Então as pessoas me chamam de Óstito, porque não tem jeito, a dicção não sai, o fonema sai Óstito, entendeu? Por mais que a pessoa fale Washington, a única pessoa que me chama de Washington, certinho, pronunciando, é minha avó, que é paraguaia. Washington, entendeu? Agora, Washington, aí sai Óstito, era horrível isso. Eu lembro que eu era pobre, barriga d'água, chinela havaiana, que naquela época a havaiana era de pobre. Hoje, não sei o que aconteceu com a havaiana, agora é de rico. Mas naquela época, aquela chinela havaiana que a gente prendia com um prego, porque ele rebentava tira, a gente colocava um prego, e aí minha mãe aparecia na rua em Campo Grande, que eu sou de Campo Grande, né? E naquela época lá, com aquela poeira vermelha, ela aparecia no portão, com aquela calça de lycra, cheia de gordura, que gosta de fritura, que pobre gosta de fritura. Ácito, ácito! Os amiguinhos começavam a rir, eu com aquela barriga d'água, é horrível, eu odeio essa pobreza. Certo? Então por isso que você está estudando para concurso, para não dar para o seu filho nome de pobre, certo? Então olha só, professor, acesso a DSL, o nome é XDSL, é um sinal assimétrico, várias transmissões, né, no cabo de uma vez, né? Então consigo transmitir várias coisas no cabo, sim. Qual o tipo de cabo? Par trançado, categoria 1, 2 e 3 e categoria 5 também. Professor, por que você insiste em repetir aquilo que você já falou? Isso aqui é uma videoaula, eu posso dar um pause? Porque é método Kumon. Para você aprender informática, tem que repetir, beleza? Tá, que mais precisa saber da DSL? Você vai colocar assim, velocidade. Qual que é a velocidade do acesso à DSL? Ó, o acesso à DSL pode chegar hoje a 100 megabits por segundo, tá? Por quê? Porque o cabo categoria 5 hoje, tá? Ele consegue transmitir do modem para o computador essa velocidade. Iremos estudar na aula de redes, tá? Porque, ô professor, como que eu sei que vai cair redes no computador? Aliás, na prova. Quando cai redes nas provas, tá? Não vai estar escrito internet. Internet é um assunto, é esse que você está estudando agora. Quando cai redes, vai estar escrito assim, redes de computadores, ou conceitos de rede, ou cabeamento estruturado, tá? Então, quando a gente tiver aula de redes, vamos entender por que tem esse vínculo aqui entre o categoria 5 e os 100 megabits. Bom, já vimos o acesso discado, o acesso dedicado, já falamos do DSL. Agora vamos para o próximo assunto aqui, que é o outro método de acesso dedicado, tá? Ah, professor, eu achei que só tinha o acesso a DSL que era dedicado. Não, né? Ó, de dedicado, coloca aí no seu caderno. De dedicado, você tem o acesso a DSL, você tem o acesso por cabo, tá? Por cabo TV, e você também tem um glorioso acesso wireless. Que nome lindo, hein? Isso é um nome bonito, wireless. Qual o nome do seu filho? Wireless. Qual o nome do seu pai? Washington. Que maravilha, né? Isso é uma coisa. Muito bem, olha só. A DSL matamos, já falamos, né? Vamos para o cabo TV. No caso do cabo TV, é o seguinte, ó, você vai colocar assim, o acesso por cabo TV vem por qual cabo? Vem pelo cabo da TV, tá? Já me perguntaram isso em aula, em sala de aula, é óbvio que vem pelo cabo da TV, certo? Vocês lembram da NET, né? A NET foi uma das primeiras empresas a lançarem esses serviços aí de cabeamento, né, de cabos, tal. Depois seguiram outras. A Brasil Telecom também tem os seus cabo TVs da vida, né? No caso a Oi, né, agora, né, a gente fala Brasil Telecom, hoje é Oi, né? Aí a gloriosa Global Village Telecom, que hoje é a Vivo, tem o seu cabeamento também, né, a GVT. E aí a NET lançou esse cabeamento aqui. Aí esse cabeamento também é um cabeamento assimétrico, eu quero que você anota aí no seu caderno, ou seja, vários sinais no mesmo cabo. No entanto, no caso do cabo TV, vocês têm 3 sinais. 3 sinais, ó, falei igual gaúcho, né? Gaúcho que fala 3, não é isso? Lá em Campo Grande é 3,
tá? Ó, 3 sinais. Quais são? Dados, sinal de TV e sinal de sinal de internet, tá? Ah, é mesmo, professor, é o famoso combo que eles lançam, né? Sinal de dados, TV e internet, que nem entra o telefone também, né? Aliás, desculpa aqui, anota aí. É o sinal de telefone, aí. Sinal de telefone, sinal de TV, sinal de internet, que também é chamado de sinal de dados. Só corrige aí, tá? Então, ó, é o famoso combo. Aí você tem vários sinais no mesmo cabo, ou seja, um sinal assimétrico, beleza? Aí, velocidade pode cair em concurso. Velocidade, ó, coloca aí. 150 megabits por segundo. Sabe por que 150 megabits por segundo? Porque o cabeamento estruturado, aliás, o cabo utilizado nesse meio de conexão já não é o par trançado. O cabo TV, você deve ter, né, TV a cabo na sua casa. Vê aí, não é um cabo branquinho que desce até a sua TV? Então, aquele cabo branquinho, ele não é um pouco rígido? Então, aquele cabo branquinho é o glorioso cabo coaxial. Anota aí, cabo coaxial. Aqui, ó, tá aqui. Professor, eu vejo que você apaga com o dedo, sendo que na outra mão tem um apagador. Eu sei, é uma frescura, entendeu? Até hoje eu fui ver que eu tinha um apagador aqui. Então, olha só, cabo usado é o cabo coaxial, 150 megabits por segundo. Sinal assimétrico, ó, tá aqui, ó, vários sinais dentro do cabo, tá certo? Então, bem tranquilo. Ah, tá, teve uma questão que caiu nessa prova também do Ministério Público da União, MPU, perguntou qual que era o modem utilizado no cabo TV. Qual que era o modem utilizado no cabeamento, aliás, no acesso dedicado por cabo? Anota aí, o acesso dedicado a cabo usa o glorioso modem chamado de cable modem, tá? Cable modem é o modem usado aqui no acesso a cabo TV, tá certo? Ó, o professor, a DSL, qual que é o modem? Eu nem coloquei porque eu acredito que a maioria que está assistindo essa aula, né, já sabe. O modem utilizado é o modem ADSL. Fechou. Isso aqui é tranquilo. Isso aí, se cair em concurso, é tranquilo. O modem a cabo já... Então, agora você já sabe. É o cable modem. Tá certo? Muito bem. O tempo foi passando. O tempo foi passando. Como diz Galvão Bueno, o tempo está passando. Já está 6-0. E aí... foi lançado com o tempo um sinal sem fio, tá? E agora eu vou fazer uma perguntinha para você que está assistindo essa aula agora, valendo a sua entrada no órgão público, valendo uma vida de estabilidade, valendo uma vida que todo dia primeiro o seu salário está ali, valendo uma vida de cartões de crédito, Master, Gold, Platinum, é um espetáculo, entendeu? Valendo uma vida onde os seus filhos chamarão Vinícius, os seus filhos chamarão Emerson, os seus filhos chamarão... não, Tanaka não, nem o Wilson também não, Washington não, seus filhos chamarão Gustavo, né? Guilherme, eu sempre quis ser chamado de Guilherme, né? Hoje eu aula com o professor Gui, entendeu? Agora não, é o professor Washington. Então, valendo a sua entrada no órgão público, uma vida de... é outro mundo, entendeu? Até sua pele muda, seu cabelo muda, você vai ser a primeira vez que você, mulher, vai fazer progressiva, você não aguenta mais de chapinha, vai fazer progressiva com kerastase. Para você, homem, vocês vão comprar aí um carro Tucson da Hyundai, um Santa Fé, um espetáculo. Professor, eu posso ter tudo isso? Pode, mas infelizmente... vai ter que passar pelo grande dia, o dia da prova. E nessa prova cai também, fora tudo que você está assistindo nesse canal, cai informática, né? Infelizmente cai informática. Lançaram o sinal wireless, que é o sinal sem fio. Então vai uma perguntinha para você que diz o seguinte: todo sinal wireless é Wi-Fi. Todo sinal wireless é Wi-Fi. Vamos supor que fosse uma questão da CESP, certo ou errado? Todo sinal wireless é Wi-Fi. O que você marcaria? Você fala, bom, todo sinal wireless, eu já ouvi falar wireless, realmente wireless é um sinal sem fio, todo sinal wireless é Wi-Fi, né? E na verdade não, todo sinal Wi-Fi é wireless. Sabe por quê?
Porque o wireless é uma categoria principal, é um tipo de sinal. E esse tipo de sinal ele é subdividido em vários grupos, tá? Ah, mas que tipo de sinal é esse? Esse é um sinal de radiofrequência, meu querido. Esse é um sinal de radiofrequência. Tá aqui, de radiofrequência. É um sinal sem fio que usa ondas eletromagnéticas para transmitir os pacotes de dados, né? E eles conseguiram fazer isso, né? Antigamente lançaram... Você sabe que o sinal a rádio é um dos meios de transmissão mais antigos, né? O rádio surgiu antes da TV. Mas aí eles conseguiram diminuir a frequência desse sinal a rádio, porque se você tem um aumento da frequência, você quebra o pacote. Diminuíram a frequência do sinal e conseguiram transmitir dentro das ondas de rádio, né, da radiofrequência, as informações, né, os pacotes, os dados, e lançando o sinal wireless. E esse sinal wireless, ele é dividido em várias categorias, tá? Vou até colocar aqui numa cor diferenciada para você. Olha só, o sinal wireless, ele é dividido no sinal Wi-Fi, você tem o sinal WiMAX, você tem o sinal 3G, você tem o sinal 4G, você tem o HSPDA, você tem o glorioso CDMA, você também tem o sinal IRDA e você tem o Bluetooth. Sinais wireless, radiofrequência, você tem sinal Wi-Fi, WiMAX, 3G, 4G, HSPDA, CDMA, IRDA, Bluetooth, né? A pronúncia tá certa, né? Bluetooth. Uma vez eu estava dando aula, a gente estava falando de cavalo de Troia, a aluno falou assim, é o que eu falei, né? Que os cavalos de Troia têm o Trojan. Aí eu pronunciei Trojan. Aí o aluno falou assim, ô professor, não é Trojan, é Troian. Eu falei, ah tá, dane-se. Aí todo mundo começou a rir. Ah, professor, eu só queria te ajudar aí na pronúncia. Eu falei, dane-se. Lá na prova tem um microfone, por favor, pronuncie corretamente. Tem microfone na prova? Não, tá? Mas depois eu fui ver no Google, tá? Para ver a pronúncia certinho, realmente eu estava certo. É Trojan, tá? Trojan, tá? Ok? Certo? Então não esqueça de curtir meu canal do YouTube. Ah, gostou, né? Olha só, então tá aqui os tipos de sinais por radiofrequência. Então, todo sinal Wi-Fi é wireless, mas nem todo sinal wireless é Wi-Fi, tá? Porque o sinal wireless, ele pode ser WiMAX, ele pode ser 3G, ele pode ser 4G, ele pode ser HSPDA, ele pode ser CDMA, ele pode ser IRDA. Ô professor, o que é esse IRDA? Esse aqui é o sinal infravermelho, ele também é considerado o sinal de radiofrequência. Muito bem, professor, que maravilha. Então, quer dizer que esses são os meios de conexão e nós temos esses sinais aqui para se conectar à internet, certo? Exatamente, tá? Agora, nessa aula, você vai falar de cada um dos sinais? Não. Sabe por quê? Porque essa é uma aula de internet. Então, pessoal, é muito importante você... professor, como que eu sei que vai cair internet junto com cabeamento estruturado? Às vezes vai estar escrito no seu edital conceitos de internet e intranet, tá? Então, quando estiver escrito, tá, para você, isso aí é uma dica que eu dou para vocês que estão estudando aqui para concurso, né, do professor Óstito para você, ó, sempre que vai estar escrito assim, conceitos de internet, tá, / intranet, tá? Porque como intranet é uma questão de estudo de rede local e internet é isso que a gente está vendo, aí sim eles vão perguntar sobre os detalhes destes meios aqui de conexão. E tem detalhes sim. Por exemplo, eu já vi em provas de conselho, nível médio, perguntando qual a velocidade máxima do sinal WiMAX, né? Ou o que é, por exemplo, um hotspot, né? Então, assim, existem alguns termos usados aqui no sinal wireless, né? Dessas categorias de sinais wireless,
que a gente tem que estudar, mas isso aqui eu passo geralmente na aula de redes, tá? Professor, a gente vai ter aula de redes no canal? Tem, inclusive vai ter agora, a gente vai começar a filmar as aulas de redes no canal, tá? Então eu não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas possivelmente se não tiver, vai ter a aula de redes. Aí você vai completar isso aqui, tá? Que é onde a gente fala disso aqui, tá certo? Senão a gente mistura muito, aí a gente tem que estudar velocidade, cabeamento, vai ter que estudar outros recursos que são pedidos aqui, tá certo? Então olha só. Nessa aula, finalizamos a parte de conexões, então são os meios que nós temos de conectar a internet, só fazendo uma retrospectiva rapidinho. Então você tem o sinal discado, você tem o sinal dedicado, o sinal discado é chamado de dial-up, não é isso? Isso, aí usa cabo par trançado, chega a velocidade de 56 kbps, não esquece isso. Aí você tem o sinal dedicado, que nós temos a DSL, cabo TV e o glorioso sinal wireless, né? A DSL, o cabo e o wireless, os três sinais são assimétricos, transmite vários sinais dentro do mesmo cabeamento, tá? Não esquece dos tipos de sinais wireless, tá certo? E na aula de redes, a gente vai matar essa parte aqui das características de cada sinal, beleza? Então, na próxima aula, vamos para o próximo assunto, que é o estudo da World Wide Web, um estudo importantíssimo. Aprendi isso com o Emerson dando aula em sala, um assunto importantíssimo, tá certo? Ó, gostou agora, né? Agora apareceu, né? Um assunto importantíssimo, tá certo? Isso aqui. Mas professor, por que isso aqui é importante? Porque isso aí é o estudo da World Wide Web. E dentro da World Wide Web, da www, a gente vai falar de hiperlink, hipertexto, hipermídia, a gente vai falar de plugins, a gente vai falar também de cliente web, servidor web. Então a gente vai falar de código Java, PHP, ASP, a gente vai falar de como funciona a internet, né? Como que a informação chega até a sua casa, né? Então é aqui também que iremos falar de um assunto que caiu na DataPrev, Instituto Quadrix, entendeu? Perguntaram qual que é o nome do criador da World Wide Web, perguntaram o nome do cara que criou a www, entendeu? Teve gente que marcou Bill Gates, então tem que se matar, mas você vai aprender na próxima aula, certo? Então finalizamos então essa aula, muito bem, como diz Miguel Falabella, estamos finalizando agora.